Bom, pessoal, vocês já estão vendo aí um quadro que mostra a composição de deputados na Câmara Federal. O Brasil, só para lembrar, é uma república federativa. O Brasil tem 27 unidades da federação, né? 26 estados mais o Distrito Federal. E cada uma dessas unidades da federação, ela vai ser representada por 3 senadores, certo? O que dá um total de 81 senadores. E cada um desses estados também vai ter uma representação proporcional à sua população na Câmara de Deputados. Tá? Então, os estados mais populosos vão ter mais deputados, os estados menos populosos vão ter menos deputados, fazendo aí um total de 513 deputados federais, representando então o povo de cada uma das unidades da federação. É bem importante a gente entender essa distinção, porque os senadores, eles não representam o povo, efetivamente, eles representam a unidade da federação, tá certo? Como é uma república federativa, cada senador, ele representa o Estado, a instituição Estado, a instituição unidade federativa. Tá certo? Ele é a voz de cada unidade federativa no Congresso Nacional. Já os deputados federais, eles representam efetivamente o povo de cada um dos estados. Tá certo? É claro que é praticamente a mesma coisa, tá certo? Do ponto de vista prático, né? Porque se você defende o interesse do Estado, da unidade da federação, como senador, obviamente você está defendendo os interesses do povo desse Estado, né? E você, como deputado federal, aí a própria atribuição já sugere isso, você vai defender os interesses do povo, né, de cada estado, de cada unidade da federação. Mas é importante destacar que, do ponto de vista jurídico, existe essa distinção. O deputado será o representante do povo, né, de cada estado, efetivamente, e o senador vai ser o representante da instituição unidade federativa. Tudo bem? Então, só para lembrar, são 3 senadores por unidade da federação e 513 deputados ao todo, divididos aí proporcionalmente, de acordo com a população de cada estado. Tá certo? Bom, voltando lá para a nossa gradezinha, o estado mais populoso nosso é São Paulo. Né? A gente tem aí, São Paulo vai ter aí 45 milhões de pessoas, um pouco mais talvez, e o menos populoso é Roraima, que vai ter aí algo em torno de 700 mil habitantes. Agora, existe um piso mínimo, independentemente da quantidade de população, nenhum estado pode ter menos de 8 deputados, e um teto máximo também, independentemente da quantidade de população, ninguém pode ter mais de 70 deputados, tá certo? No cálculo aí da proporção que se faz. No somatório tem que dar 513 deputados, que é o número exatamente que fica representado lá na Câmara. Ok? Bom, essa situação acaba nos levando, né, a isso aqui, que vocês podem ver nesse outro gráfico. Ora, São Paulo acaba tendo uma representação, né, de 600 aproximadamente, né, 650 mil pessoas, por deputado federal. Enquanto que Roraima, que é o nosso estado menos populoso, tem uma representação mais efetiva, ou seja, 72 mil pessoas são representadas por um deputado federal. Tá certo? Entenderam essa ideia? São Paulo tem 70 deputados, mas são 46 milhões de habitantes. Então, fazendo a conta, os 46 milhões de habitantes aí divididos pelos 70 deputados, vai dar algo em torno de 650 mil pessoas representadas para cada deputado federal. Idem aqui em Roraima. Eu tenho 8 deputados, 72, uma população de mais ou menos 700 mil pessoas, o que vai dar aproximadamente 72 mil habitantes para cada deputado.
Tá? O que dá para tirar disso aqui, pessoal? Que os estados, tá, que são menos populosos, por conta desse piso mínimo aqui, eles acabam tendo uma representação popular mais efetiva, né? Ou seja, há uma sobre-representação aqui, enquanto que os estados mais populosos, né, acabam sendo subrepresentados, né? Exatamente porque existe esse dispositivo do teto de número de deputados, o teto máximo no número de deputados que você pode ter. Tá certo? Então, espero que tenha ficado claro. E uma outra observação importante sobre o nosso modelo político, né? Nós somos uma federação, nós praticamos um federalismo centralizado, né? Diferente, por exemplo, do que acontece lá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o federalismo é descentralizado, ou seja, cada estado, cada unidade da federação tem um grau de autonomia muito grande, enquanto que no Brasil, não. No Brasil, o federalismo é centralizado. E aí muita gente me pergunta o que é melhor, né? Olha, os dois modelos têm as suas razões de existir. No caso dos Estados Unidos, lá na época da formação, né, do país e as guerras de independência, os argumentos dos colonos eram o seguinte: olha, eu não quero trocar um colonialismo por outro. Eu não quero trocar uma dependência em relação a Londres por uma dependência em relação a Washington. Então, se a gente for formar o país, que ele seja, que ele nos permita um grau de autonomia muito grande. E assim se forjou um federalismo descentralizado, com os estados tendo bastante economia, sobretudo econômica. Aqui no Brasil, em 1988, principalmente, quando houve a Constituição que a gente usa até hoje, a ideia de concentrar, inclusive, os recursos em Brasília, cerca de 70% dos recursos, é justamente tentar minimizar o desequilíbrio. Porque, imaginem só, se a maior parte dos recursos financeiros ficasse onde eles são gerados, por exemplo, em São Paulo, São Paulo, em tese, teria chance de se desenvolver muito mais do que Roraima, ou Acre, ou Amapá, que são estados com uma população pequena e uma capacidade econômica menor. Então, qual era o temor? Haver uma discrepância, um desequilíbrio regional muito grande, porque esse desequilíbrio regional é uma das características do Brasil e é encarado como um dos nossos problemas, tá certo? Então, a ideia era tentar canalizar os recursos para Brasília para que eles fossem mais bem distribuídos, distribuídos de maneira mais homogênea, para tentar, pelo menos, não deixar essa divisão regional crescer tanto. Claro que tudo isso é em tese, a gente não está levando em conta aqui desvios de verba, coisas desse tipo. Então é por isso que eu disse, as duas formas de organização da federação têm sua razão de existir. Não dá para dizer que essa ideia de levar os recursos para Brasília para justamente tentar promover um crescimento mais equilibrado do território brasileiro, não dá para dizer que é uma ideia ruim. Alguém pode discutir se é justo, se não é, porque, poxa, São Paulo gera a maior parte da renda e não pode usufruir de boa parte dessa renda porque, em função da nossa estrutura tributária, boa parte dessa renda vai para Brasília. Enquanto isso, outros estados que geram menos renda, em tese, são beneficiados. Você pode discutir se isso é justo ou não. Mas a ideia, é importante que a gente compreenda a ideia. A ideia é tentar minimizar essa discrepância regional que existe entre os estados brasileiros. Tudo bem? Beleza? Eu vou dar uma paradinha e na volta a gente vai fazer alguns exercícios exatamente para mostrar como é que isso aparece na UERJ, especificamente na UERJ.